Agora, está escutando bem? Como estão? Legal. Então, vamos começando. O que vocês acham? A gente vai fazer uma breve aqui apresentação e aí a gente vai começar a nossa manhã aqui. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande receber vocês aqui. Eu sou a Cristi, para quem não conhece, sou psicóloga de formação, mentora sistêmica. Trabalhei durante quase 15 anos dentro das organizações, e nos últimos 8 anos eu brinco do outro lado, né? Assessorando as organizações com desenvolvimento de liderança e equipes, e depois com as formações em constelação, fazendo também atendimentos individuais e de grupo, na perspectiva da constelação. E é um prazer muito grande, né, compartilhar hoje com vocês um projeto, vamos dizer, uma obra de arte, que nasceu de um fórum sistêmico que a gente iniciou o ano passado, né, reunindo pessoas espontaneamente, e que surgiu a ideia de lá para cá, da gente criar o livro, né, que a gente vai falar um pouco mais dele hoje. Vamos trazer mini palestras aqui para compartilhar com vocês a essência de alguns capítulos. E estamos muito felizes de poder contar com vocês, de estar nos prestigiando, né, de alguma forma, porque a gente acredita que o campo das constelações organizacionais ainda tem muito para crescer, né, e ao mesmo tempo a gente percebe o quanto que já tem uma abertura muito maior do que há até 5 anos, e é grandioso perceber esse movimento. Então, eu vou convidar o querido Renê para se apresentar também, depois a Ju e o Rúlio, e aí a gente começa o nosso fórum oficialmente. Sejam bem-vindos. Obrigado, Cristi. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Renê Schubert, sou psicólogo, psicanalista, facilitador, e realmente aqui junto com os colegas, nós fomos questionando aí o campo, né, das constelações sistêmicas, e em treinamentos, em grupos de estudo, fomos vendo a necessidade da escrita, né, e nessa necessidade surgiu aí a possibilidade de parcerias, né, como é tão importante também para o nosso campo, né, o campo das constelações sistêmicas, a gente produzir material, a gente se juntar, unificar, né, até para mostrar a força dessa ferramenta, a força desse recurso, né, porque obviamente nós vamos ter bolas dentro e bolas fora, né, e nesse momento as constelações sistêmicas têm sofrido críticas. Logicamente isso não é novo, né, na Alemanha Bert Hellinger enfrentou muitas críticas, um professor em comum com alguns aqui, Anton de Croo, também mencionava críticas, né, e as adaptações que ele fez para levar essa ferramenta para dentro das empresas, né? Então, a questão é exatamente como nós tornamos esse recurso, essa ferramenta, essa abordagem confiável, nunca parando de questionar, né, os limites e as amplitudes dessa técnica. Então, é um prazer estar aqui com vocês e passo a palavra aí para a Juliana. Obrigada, Renê. Bom dia, pessoal. Sou Juliana Lemos, sou farmacêutica bioquímica, também fiz um grande movimento de transição de carreira. Atuei por 15 anos em grandes corporações no mundo organizacional. Em 2011, apaixonada por pessoas como eu sou, fiz a transição, sou psicanalista clínica, comecei a estudar psicanálise, comportamento humano e me formei também como consteladora sistêmica familiar, mas com a mochilinha aí já de ambiente corporativo, todas as dinâmicas organizacionais. O mundo das constelações organizacionais também é uma paixão aqui para mim, né? Há 1 ano e meio atrás, quando estava, quase 2 anos, né, quando estava iniciando a pandemia, a Cristi, o Renê, o Rúlio e a Tati também, que é uma das idealizadoras desse projeto, nós iniciamos e fizemos o primeiro talk sistêmico
Foi uma ideia que surgiu do campo, hoje nós temos, acho que, essa clareza, né? E foi um movimento de tanto sucesso, de tanta sinergia, que nasceu a ideia do livro, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, quero dizer para vocês aproveitarem o que a gente vai falar, que a gente vai dar uma palhinha sobre cada capítulo do livro aqui, e também acho que esse é um grande movimento de abertura para a introdução não só das constelações sistêmicas organizacionais, mas para o ancoramento do pensamento sistêmico dentro das organizações, que tem muito a ver, na minha perspectiva, com essa grande mudança que está acontecendo no mundo, né? Então, aproveitem o momento, passando aqui a voz para o Júlio. Obrigado, Ju, e a René, e a Cristi, a Tati, pelo convite. E também a cada um de vocês que está nos acompanhando hoje. Para mim, é uma sorte. Eu sou uma pessoa que tem muita sorte de ficar em contato com pessoas e profissionais tão legais como os meus colegas aqui que estão apresentando o seu livro, e que eles me convidaram para fazer o prefácio. Então, eu estou hoje aqui para comemorar eles, comemorar o livro, e depois vou falar um pouquinho, talvez, desde a minha perspectiva como consultor e também treinador, da importância de trazer esses conceitos para o mundo das organizações e a sociedade no geral. Acho que esses tempos precisam de nos atualizar e tomar riscos, e acho que esta é uma boa oportunidade para expandir um pouco os limites e fazer boas trocas. Então, estou muito feliz de estar com vocês, comemorando este dia tão especial. Muito grata, Júlio, pelas palavras, né, pelo carinho. O Júlio, ele tem um coração tão grande, né, porque até para quem não conhece já consegue perceber. E como é bacana mesmo esses encontros. Eu também me sinto sortuda, Júlio, por encontrar vocês de uma maneira também tão leve e profunda ao mesmo tempo, e que foi surgindo, né? E a gente brinca, até parece um passo de mágica mesmo, porque as coisas foram se, né, tendo sincronicidades e foi acontecendo. E estamos aqui também hoje para celebrar essa energia mesmo de concretização de algo que a gente talvez não tenha a ideia, né, do que vai impactar. Já penso assim, daqui 100 anos, o que talvez essa obra pode influenciar as próximas gerações. Então, vamos lá, meus queridos. Eu vou começar brevemente apresentando, para quem não conhece, a Inteligentes, né, a organização Inteligentes. E aí, em seguida, eu já vou fazer, né, como diz a Ju, uma palhinha de um dos capítulos, trazendo o tema liderança sistêmica e os 9 níveis de consciência. Há um detalhe importante que nós não falamos no início. Para quem ficar até o final, no final nós vamos fazer um sorteio do livro, e aí inclusive do livro físico, que já está em confecção, porque até agora na Amazon está sendo vendido o e-book, né? Muitos de vocês, inclusive, já até adquiriram. E aí a gente vai sortear. Então, a primeira pessoa que vai receber o livro vai ser a pessoa que estiver aqui. Nós vamos sortear os presentes, né? Estamos aqui com a relação dos inscritos, mas vai valer quem estiver aqui presencialmente. Tá ok? Então, vamos lá. Falando da Inteligentes, né? O que é a Inteligentes, a organização Inteligentes? A Inteligentes hoje é composta de 11, né, facilitadores profissionais que têm essa clareza de facilitar via sistêmico, né? Então, nós somos um negócio que visa a aprendizagem e a transformação sistêmica. Somos em 11 aqui, a Ju, inclusive, faz parte do nosso time.
qual que é o sentido da existência da Inteligentes, né? Qual que é o propósito nosso enquanto entidade inteligente? É contribuir para ativar a energia transformacional, seja dos indivíduos, dos relacionamentos e das organizações. Então, todos nós temos um adulto saudável que habita em nós, e quando a gente ativa realmente a energia transformacional, esse adulto se manifesta. E só de ser cada um você mesmo consegue trazer contribuições em várias faces da vida. Né? A nossa abrangência, então, nós temos 3 focos que os produtos, os nossos serviços estão atuantes hoje. Nas organizações, de uma maneira geral, tanto eu como Evandro, que nós somos cofundadores, nós viemos de organização, né? Trabalhamos, inclusive, eu 10 anos, ele quase 15, e nos conhecemos nas organizações. Então, hoje a gente faz programas de capacitação de mentores organizacionais, mentorias sistêmicas da equipe, programa de liderança sistêmica, com foco nas organizações. Nos relacionamentos, é focado também para as equipes, mas também para relacionamento íntimo amoroso. Nós temos um programa hoje, que é o Bailando Juntos, que é fruto também dessa visão sistêmica integrativa, baseado nos níveis de consciência, e todos os programas e atendimentos que a gente faz para os indivíduos, né? Desde a formação dos agentes transformacionais, como também processos de mentoria individual. Quais são os nossos valores sistêmicos, né? Primeiro, sinergia nas parcerias. Nós não somos uma empresa convencional, né, tradicional, porque cada um tem a própria empresa, a própria especialidade, e juntos a gente cria essa sinergia de parcerias. Então, a gente acredita também que esse modelo realmente está em sintonia com o princípio da sinergia, que o todo é maior do que a soma das partes, quando a gente tem essa colaboração genuína de trocas e de criações coletivas, inclusive. A confiança inteligente, aliás, a confiança inteligente foi a inspiração para a gente dar um nome para Inteligentes, baseado nos estudos do Covey. O Covey, durante 20 anos, estudou como é que construir uma confiança inteligente, que é diferente de uma confiança ingênua, e chegou no caráter e na competência. E quando a gente tem esses 2 componentes, nós conseguimos criar novas condições e fazer entregas com excelência. E o amor ao aprendizado, né? Que é realmente quem se atrai e se conecta com a Inteligentes, tem um amor ao aprendizado, inclusive entre as primeiras forças de caráter, com muita clareza, porque a eterna vontade, né, e a perspectiva de sermos eternos aprendizes está dentro desse valor sistêmico. Os nossos direcionadores, né? Os nossos direcionadores partem do autoconhecimento até a autotransformação. Então, baseado nos 9 níveis de consciência, que nós vamos falar um pouquinho deles, né? Inclusive para quem não conhece, a gente começa a despertar o autoconhecimento no 6º nível de consciência, que é o verde. E a partir daí tem um caminho até a gente conseguir, né, realmente fazer um processo de autotransformação para ficar nessa frequência de sair do intelecto, né, e integrar, pensar, sentir e agir. Então, esses são os nossos 5 direcionadores. E a nossa base fundamental é fruto da pesquisa do Graves, né, que estudou durante 36 anos como os adultos saudáveis funcionavam, numa época onde a psicologia estudava muito doença, né, dos seres humanos. Ele foi o pioneiro em estudar como os seres humanos adultos saudáveis funcionam, e chegou nessa constatação simples e nem sempre óbvia, né? Que todo ser humano tem o direito de ser quem é. Todos nós temos interessantes pontos de vista, todos nós temos razão nos nossos interessantes pontos de vista. Então, quando a gente chega nesse lugar, diminui o auto-julgamento, o julgamento dos outros, e a gente consegue, sim, acessar uma mentalidade de abundância, onde todos têm o seu lugar e podem ser quem são. E aí, baseado nisso, gente, no nosso princípio de educação continuada sistêmica, ele parte nessa frequência do adulto saudável, né? E aí a gente parte do princípio que todos nós temos uma sabedoria interna,
que é o que surge a sabedoria integral, no pensar, no sentir e agir. E essa sabedoria, quando a gente traz, né, o conteúdo, toda a metodologia no nosso conteúdo, seja individual, relacional ou organizacional, as pessoas realmente se apropriam desse poder interno que tem, e aí nós somos só facilitadores, né? Esse compartilhar um conhecimento é um detalhe, mas quem faz o movimento de autoeducação contínua é a própria pessoa, é a própria organização, inclusive. E aqui, estamos aqui finalizando, né, essa é a primeira parte, nós criamos esse ano, e foi ficando claro também para nós, a jornada do adulto saudável. Então, nós temos alguns cursos que são pré-requisitos para outros. Nós lançamos há 2 meses a série Adulto Saudável, né, que é uma série totalmente gratuita, e eu vou pedir até para o Evandro depois colocar no chat, para quem quiser conhecer. São 16 episódios, de 15 minutos aproximadamente, os 10 primeiros, e depois tem alguns que são um pouco mais longos, que também, para quem despertar o interesse em conhecer mais dos 9 níveis de consciência, é uma boa oportunidade para fazer uma maratona, né? Maratonar a série. Ela está chegando ao fim, mas a gente vai ter alguns dias a mais gratuitamente para vocês conhecerem. E nós lançamos também, recentemente, os jogos transformacionais, que compõem as forças de caráter e também os níveis de consciência, e um assessment, que quem gosta também de fazer medições, indicadores e perceber a autoevolução, também está nesse momento, na pré-venda do jogo, né, do segundo lote, para poder fazer realmente esse assessment e perceber como está hoje os níveis de consciência, que são situacionais, que são contextual e que não são estáticos, né? Por isso que chama dinâmica da espiral. Eu vou trazer aqui para nós. Aqui o nosso manifesto, né? Então, aqui, de uma maneira resumida, a gente está trazendo a clareza de que somos seres individuais, coletivos, somos seres cosmológicos e também sistêmicos, e tudo está ligado com tudo. E essa visão sistêmica, né, que nada é por acaso, que a gente está aqui não é por acaso, a gente escolheu estar aqui, não foi por acaso, e às vezes a gente não tem essa clareza, né, o quanto que estarmos aqui tem algo para a gente aprender de novo. Se hoje é um dia novo, é óbvio que a gente tem algo para aprender uns com os outros, mas o quanto que a gente pode estar mais consciente disso, né, recebendo o presente que nós temos a cada dia e a cada agora. Aqui estão os nossos contatos, né, para quem ainda não conhece, para quem ainda não segue a gente nas redes sociais. E depois, gente, está sendo gravado, nós vamos deixar no YouTube também, para quem não pôde estar aqui ao vivo com a gente, tá? E o nosso YouTube não está aqui, mas é Cristi Inteligentes, tá? Quem procurar lá e puder seguir, tem muito conteúdo também bacana para nós. Então, vamos lá. Deixa eu abrir agora. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Nós vamos começar a nossa primeira palestra, que é baseado em um dos capítulos, né, que eu escrevi no livro, no nosso e-book, Constelação Organizacional e Inovação Sistêmica. Então, é um prazer muito grande estarmos aqui juntos, reunidos. Então, falando, para quem não estava aqui no início, né? A Tati não pôde estar aqui com a gente, mas daqui a pouco o Renê vai trazer. O movimento sistêmico foi um movimento também muito grandioso, que fez essa sinergia até com a Inteligentes, e naturalmente, por afinidades, a gente chegou nessa composição onde nós 5 estamos presentes nesse livro. Então, é uma celebração mesmo, é um momento mágico para nós, reunimos tanta gente e ver vocês com esse interesse, porque realmente é um momento novo da humanidade, e as organizações, inevitavelmente, estão sendo convidadas a olhar além do visível,
Então, o nosso convite aqui, gente, com a constelação organizacional, é a gente aprender a fazer gestão da complexidade, gestão do invisível e tocar a alma do negócio. Como é que a gente toca a alma do negócio? Realmente ampliando essa nossa perspectiva que existe algo maior, né? Que não são só as pessoas que são únicas, as empresas são únicas, né? E muitas vezes a gente não se dá conta mesmo, pelo automatismo do dia a dia, de perceber essa grandeza. Então, o nosso livro, né, hoje nascendo oficialmente, nesse marco aqui, Constelação Organizacional e Inovação Sistêmica. Eu vou começar com o primeiro tema de hoje, do nosso fórum, onde eu vou trazer a perspectiva da liderança sistêmica e os níveis de consciência. Então, o primeiro aspecto que eu vou trazer, né, para quem ainda não conhece essa base, os 9 níveis de consciência, ele foi considerado uma teoria que explica tudo pelo Ken Wilber, né, e depois o Nelson Mandela, quando ele teve acesso a essa teoria, que ainda era sem cores, no presídio, ele disse para o Don Beck, que é um dos consultores, que levou adiante como sucessor essa perspectiva, essa teoria vai mudar o mundo. E eu gostaria que vocês transformassem essa teoria em cores. E as cores, elas têm um significado. Então, para quem for assistir o Adulto Saudável, vai ver que eu explico detalhadamente cada sentido, não foi aleatório a escolha da cor. E aí ele deu, na época, uma seguinte premissa: eu só não gostaria que colocasse branco e preto por questões do racismo. E foi feita a vontade dele, então o Mandela honrando também todo o Clark Graves, Don Beck, Chris Coa, Mandela, que foram mesmo os fomentadores, e hoje o Ken Wilber, que é considerado um dos maiores profissionais mesmo, e pessoas de desenvolvimento humano, ele traz essa teoria com muita prática, né? Vida integral na prática. Aliás, uma curiosidade, segunda-feira ele falou, né? O Ken Wilber, ele está doente, mas parecia que ele não estava doente, ele estava tão presente, ele falou no Instituto Integral do Brasil, tá? Então fica a dica aí também, tá liberada a palestra dele, foi incrível escutá-lo também essa segunda para todo o planeta. Então a liderança sistêmica, gente, ela considera os 9 níveis de consciência, né? Os 9 níveis de consciência são valores. Então muitas vezes a gente olha numa perspectiva como se a gente estivesse vestindo um óculos e acha que tudo que nós estamos vendo, por exemplo, no nível azul, é igual o nível azul. E aí, essa teoria foi demonstrando que existe uma dinâmica da espiral, né? Onde, a cada condição de vida que eu escolho mudar, eu acesso um potencial diferente dentro de mim, e essa combinação faz com que eu mude valores, eu comece a experienciar novas maneiras de ver o mundo, novas maneiras de viver, inclusive nas organizações. Esses são os 9 níveis de consciência, né? Cada nível, ela tem vamos dizer, um foco específico. Então, vai desde o nível bege, que é uma inteligência instintiva que todos nós temos, da sobrevivência. Depois, a segurança psicológica, onde a gente se sente parte de uma tribo. Então, o pertencimento, ele nasce aqui, dentro dos princípios sistêmicos. Depois, a questão do poder pessoal, era dos vikings, né, onde a humanidade começou a perceber que era possível conquistar algo por si mesma. Depois, uma outra era, a ordem do militarismo, onde as guerras começaram a ter propósito. Então, as organizações, elas começam a despertar para o famoso missão, visão, valores e propósito lá no azul, né? Porque aí começaram a ter mais clareza da estrutura para começar a crescer. Era da Revolução Industrial, laranja, resultados, a cor do aço fundido, momento de mudança da humanidade, onde a gente começa a ver nas organizações a inclusão do planejamento estratégico, que é quando a gente tem um planejamento estratégico, uma direção para o negócio, as coisas começam a fazer mais sentido, inclusive no médio e longo prazo. O nível verde, nível de pessoas, Greenpeace, nasceu há 150 anos. E na pandemia, falando em porcentagem, né, foi o nível que foi mais impactado.
tá? De 15% que a humanidade estava, está em quase 25%, 10% praticamente subiu esse nível por conta de uma mudança muito grande da perspectiva que a pandemia trouxe para nós, né? Não só em aspectos pessoais, como também profissionais. Então, até o nível verde, gente, é considerada a primeira camada da dinâmica da espiral. O que significa isso? Todos nós passaremos, e as organizações passarão e serão convidadas a ir até esse nível. Porém, a virada, que o Ken Wilber chamou de salto quântico, né, do verde para o amarelo, que é da segunda camada, é a grande virada que muda a perspectiva. É aí que vem a nossa perspectiva sistêmica, que olha para todos os níveis anteriores e integra, né? Então, consciência é tudo que inclui e nada rejeita. E é na perspectiva do amarelo, do turquesa e do coral, que as pessoas e as empresas começam aqui a valorizar o autoconhecimento, mas não parar aí, continuar, né? A autoconsciência, autodesenvolvimento, autoaprofundamento e autotransformação. Qual que é o foco organizacional de cada nível, né? Quando a gente está no nível bege, por exemplo, nas empresas, seja por startup, seja por crise, seja por fusão, porque esses níveis, gente, eles são ascendentes e descendentes, né? Por isso que é dinâmico, eles não são estáticos. Então, no momento que estar ali no bege, faz tudo aleatório. Tudo que é feito instintivamente. Tá? Então, assim, as startups, a gente atende uma empresa que foi startup, né? E hoje está com 11 anos, cresceu de uma maneira muito significativa nesses 11 anos. No começo, era claro que eles faziam tudo instintivamente. E hoje eles já estão vivendo um nível que é lá no azul de estruturar para continuar crescendo. Numa perspectiva o quê? Amarela. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente começa a perceber que todos os níveis são importantes. Quando a gente faz medição de clima organizacional, nós estamos tocando roxo, né? As pessoas, elas se sentem parte, o que elas estão se sentindo? Porque é um nível totalmente irracional, mas é um nível de muita sensação, né? Vibracional mesmo, é o que toca a alma do negócio. O nível vermelho é onde ficam os desafios das empresas, onde as empresas são convidadas a tomarem iniciativas, né, e muitas vezes fazerem ações imediatas para romper algo que está sendo, na verdade, mais conservador. Então, o nível, quando as empresas, por exemplo, têm um DNA cultural vermelho, elas são convidadas o tempo inteiro a olhar para o que está obsoleto e ir adiante, para criar, inclusive, tendências de mercado. Esse é o nível vermelho. O nível azul, gente, é o nível da estrutura e das condições, processos, procedimentos, código de conduta, está nesse nível. Quando a gente fala assim, tá, nós estamos num ano de arrumar a casa, né, dentro das empresas. É o azul que está sendo convidado a olhar, né? O que a gente precisa atualizar? O que a gente precisa rever? Aqui é o nível das auditorias. As empresas que vão crescendo muito, né, tem às vezes a sensação que estão perdendo o controle. Contratam parceiros para olhar aonde eu preciso fortalecer, né? Seja no financeiro, seja em processos, em produtos. Então, nasce nesse nível. No nível laranja é quando a gente começa a medir desempenho, né? E aqui ainda é um desempenho técnico, tá? Do negócio. E olha os resultados. Como é que estão sendo feitas as entregas de resultados? A qualquer custo? Ou tem uma estrutura no nível anterior para a gente entregar o resultado? No nível verde, a empresa, o negócio, né, a escola, porque aqui a organização a gente amplia, né, não é só uma empresa, uma instituição, um país, o governo, tudo que é organização, tá, compõe, que é diferente do sistema familiar, né? Então, o sistema familiar, sistema organizacional, que nós estamos falando tudo que compõe a organização. E o verde é quando a gente começa a despertar para o potencial humano. A diversidade, gente, ela nasce no nível verde. Até então, ainda tem um olhar mais mecanicista e objetivo. O verde, com a chegada do nível de consciência, né, que chama VMM, né, V de valores, nasce um VMM que olha para essa questão do potencial humano. E as empresas começam a parar de fazer treinamento pontual. Elas começam a perceber que o efetivo é dentro de um planejamento estratégico,
é criar um processo de educação continuada, né, que é baseado naquele princípio do 70-20-10, 10% conhecimento, 20% é treinar as ferramentas de uma maneira de simulação, né? E 70% é a prática do dia a dia. E aí vai para o amarelo. O amarelo é quando a empresa tem a clareza que só é possível avançar no desenvolvimento humano e organizacional, né? E aí os RHs, DHOs têm um papel-chave aqui, se eu começo a criar um processo de gestão de mudanças com pragmatismo, fazendo gestão de complexidade e também gestão do invisível. E o turquesa, né? O turquesa, ele toca a questão do legado consciente, né? Então, vai além do propósito. Então, qual que é o sentido daquela organização existir? O que ela vai deixar de legado consciente para as próximas gerações, né? Partindo do pressuposto que 85% das empresas do mundo têm origem familiar. Como é que a gente lida com isso? É aqui que a gente começa a olhar a sucessão organizacional. Se for fazer uma transição de familiar para profissional, o que a gente mantém da origem, né? E como é que a gente honra os fundadores? Até a gente gerar uma perspectiva que é o coral, que é a da manifestação autêntica, onde a gente começa a perceber e demonstrar claramente para quem está envolvido que aquele ambiente organizacional é única e que as pessoas que estão ali, elas representam algo e que ajudam, inclusive, a olhar, e aí o René, acredito que vai falar disso hoje, senão no capítulo vai ter, né? Quando a gente faz sobreposição de contexto, né? Que seja familiar, organizacional, e como a gente separa isso e ainda assim aprende com aquelas pessoas que a gente está ali, né? Porque é muito interessante, quem já tem esse olhar. Na empresa, gente, quando eu estou mais consciente, eu sei exatamente, alguém que me incomoda, nossa, pode parecer que seja um irmão, uma irmã minha, o pai, a mãe, vai trazer, mas nem sempre é óbvio no primeiro momento. E o quanto que a gente traz essa perspectiva com os 9 níveis de consciência. Falando de cultura, né? Cultura organizacional é o sistema imunológico de toda organização, né? Então, cultura é o tema mais novo que as empresas ainda lidam. Por quê? É um tema já de segunda camada. É um tema que a gente fala que requer uma visão mais sistêmica. E perceber, assim, que a cultura, quando ela está fortalecida, o sistema imunológico, ele fortalece. Então, diante de problemas, rapidamente, igual ao nosso corpo, estamos com alguma doença, ele consegue dar conta e, fortalecido pelo sistema imunológico, reverter para a saúde. Se o sistema imunológico, que é a cultura, está enfraquecido, também tem problemas sérios para a gente reverter. E que, às vezes, numa fusão que não tem um processo de gestão de mudanças, não é possível resgatar, tá? E aí a gente sabe, acredito que vocês conhecem bastante casos desse tipo. Então, a liderança sistêmica, ela é guardiã e honra o DNA cultural. Toda empresa, né, é considerada uma entidade. Às vezes a gente fala assim, as pessoas compõem aquela empresa, mas tem algo maior, né? E esse DNA cultural, ele precisa ser preservado. Então, quando a gente preserva esse DNA cultural, todas as mudanças, inclusive de valores que vão ser feitas, elas têm uma solidez, né? Tem uma estrutura forte por trás. Então, a gente trabalha nas empresas, na visão da liderança sistêmica, todos esses valores, tá? E a gente mapeia. Então, com a Assessment é possível mapear. Normalmente são 3 níveis que estão mais evidentes, tá? Na empresa, e a gente percebe, se tiver ali azul, laranja e verde, né? Os níveis mais evidentes daquele contexto. O que é o lado saudável? O que é o lado tóxico? Como é que eu posso medir isso? Que programas a gente precisa incluir para fortalecer o saudável e tratar o que é tóxico? Tá? Vamos lá. Já estou quase finalizando. Então, aqui uma constatação do que é, como que é o olhar também nosso, dos facilitadores sistêmicos, na liderança sistêmica. A liderança sistêmica é um agente transformacional, que facilita a aprendizagem naturalmente, né? Então, ou seja, essa imagem aqui, né, do casulo até virar borboleta.
é respeitar o ritmo natural e sempre manifesta essas 3 competências essenciais dos líderes sistêmicos. Cortesia integrativa, então tem uma tratativa que integra e não rejeita nada, integra. Uma abertura inclusiva, ou seja, todos nós temos interessantes pontos de vista. Aqui a gente trabalha bastante a democracia profunda, que é realmente uma prática que é pouco utilizada, tá? E a responsabilidade sistêmica. Tudo que a gente escolhe fazer ou deixa de fazer, que impacto que tem no curto, no médio e longo prazo? Então, a liderança sistêmica faz esse papel natural. E aqui, gente, eu não vou ler todos, mas é para vocês terem essa clareza, né? Quais são as 5 contribuições essenciais da liderança sistêmica para o negócio, né? E que está ligado com os níveis de consciência, né? Desde uma atualização de estrutura, né? Para a gente perceber a cada mudança o que requer aquele no contexto, cultivar relações plenas, né, em todos os sentidos, de todos os stakeholders, de todos que estão envolvidos, desde colaboradores ou funcionários, clientes, fornecedores, parceiros, geram resultados saudáveis, né? Então tem uma clareza da entrega dos resultados, não só na tarefa em si, mas no impacto até a longevidade, fortalecem a cultura, né? Ou seja, cria um clima leve, fluido e produtivo ao mesmo tempo, e praticam a responsabilidade sistêmica, né? São 3 ganhos: individual, coletivo e sistêmico. E aqui, para fechar, né, como é que a gente trata a frequência da consciência sistêmica, que é a base da frequência do adulto saudável? Integrar, gente, a tríade pensar, sentir e agir. Né? E aí, quando a gente parte numa intervenção sistêmica, por exemplo, dentro das organizações, a gente toca o sentir. Mais do que a história que estão contando, o que esse sentir nosso, né? E os facilitadores sistêmicos que estão aqui sabem disso. O quão relevante é essa questão de sentir no corpo mesmo, né? Porque o corpo tem memória de tudo. E se eu estou presente, eu estou tendo essa ressonância com o que está acontecendo ali. Se eu estou me colocando a serviço da vida numa organização e recebo essa permissão, eu consigo trabalhar essa sabedoria integral e partindo do pressuposto de perceber qual é a contribuição singular daquele profissional, daquele líder naquele contexto, que vai muito além da função, da especialidade que aquele profissional rege. Ok? Então, queria agradecer. Né? Se tiverem depois algumas perguntas, a gente deixa mais para o final. Por favor, podem colocando no chat. Né? O Evandro vai organizar aqui para nós. E eu vou convidar agora o querido Renê para continuar. Muito grata, gente. Obrigado, Cristi, pela sua apresentação. Dar também boas-vindas aí ao nosso professor Guilherme Xengaray, que também chegou aqui. Eu vou compartilhar com vocês também a tela. Só um instantinho. Ok. Nós, quando fomos construindo, né, esse livro, ele partiu de diversos textos que nós estávamos produzindo, né? Então, especificamente, os textos que eu vou trazer para vocês aqui, parte deles já foi publicado, né, no site do Movimento Sistêmico. O site Movimento Sistêmico foi idealizado pela doutora Tatiane Colombo, e foi um site que trazia podcasts, vídeos, artigos e textos de facilitadores, consultores, terapeutas, visando trazer força aí para o campo da constelação sistêmica, né? Então, o meu artigo, A Visão Sistêmica sobre os Negócios e as Relações Profissionais, está lá no Movimento Sistêmico, né? E junto com a Inteligentes e a Movimento Sistêmico,
nós fomos trazendo, né, a possibilidade da publicação desse livro. Eu vou fazer uma rápida apresentação para vocês, assim como a Cristi, como psicólogo, e eu lembro aqui da fala de Gunther Weber e Cecílio Regojo. Quando esse campo foi se desenvolvendo, haviam muitos psicólogos, né? Psicólogos trazendo as teorias da psicologia, né, para dentro do campo. E, com o tempo, sim, foram surgindo consultores, engenheiros, pessoas que estavam mais presentes dentro da cultura organizacional. Mas essa mescla de teorias, ela foi enriquecendo muito o campo, né? E se vocês forem depois olhar a nossa referência bibliográfica, vocês vão encontrar muitas obras do campo da psicologia, da sociologia, da filosofia, que dão força a essa praxis, né, do consultor sistêmico, ou então do facilitador em constelações organizacionais e empresariais. Deixando bem claro que, como psicólogo, eu atuo muito com indivíduos, né? Eu atuo no 1 a 1, eu não trabalho dentro de empresas, a não ser quando eu faço workshops, que foi como eu aprendi com o professor Peter Spelter e mesmo com Bert Hellinger, a trabalhar em empresas. Eu vou fixar nesse slide aqui um tempo que tem um elefantinho, né, que foi postado aí pela Geração de Valor, né, como muitas vezes, quando eu levo para dentro da empresa as minhas dificuldades, e muitas vezes isso vai acontecer, eu levo minha cultura pessoal para dentro da cultura organizacional, né? E aí nós vamos ter a sobreposição de contextos, né? Então, quando eu estou no ambiente de trabalho, logicamente, como vocês viram aí na apresentação da Cristi, eu vou estar trabalhando o meu desenvolvimento, tanto profissional como pessoal, e isso inclui também meus traumas, meus transes, né? Como que eu vou tomando consciência, né, a partir do meu trabalho, dos meus potenciais e também dos meus limites, como líder, como gestor, como funcionário, né, como colaborador, né? E nós temos várias palavras para isso, exatamente porque pessoas se colocam nestes lugares, né? E são lugares importantes aí. Temos a frase do professor Alfonso Malpica, que recentemente partiu, onde ele fala: o sucesso da empresa está diretamente vinculado ao crescimento de seus líderes, à medida que eles resolvem seus problemas pessoais e existenciais na mesma proporção a empresa cresce. E isso é a maior declaração de amor a seus funcionários e clientes, né? Esse é um trabalho do líder, esse é o trabalho do gestor, do gerente, do diretor, do técnico, do funcionário. Quer dizer, nós estamos num campo de crescimento. E aí, quando a gente olha a paleta de cores mostradas aí pela Cristi, desculpe usar esse nome, Cristi, mas assim, como nós vamos realmente ascendendo e descendendo, né? Às vezes damos um passo para frente, 2 para trás, mas alcançando níveis de consciência, inclusive, tanto no sistema familiar quanto no sistema organizacional e sistema vocacional, né? Entrando em contato aí com talvez o nosso propósito, ao que nós viemos para esse plano. E uma outra frase da consultora, terapeuta, Insa Sparrer: uma sobreposição de contextos se manifesta na combinação de 2 contextos, como o chefe no contexto profissional e o pai no contexto privado. Os clientes, muitas vezes, estão cientes dessa sobreposição, mas ainda assim lutam para separar estes contextos. Como uma constelação, é muito mais fácil remover a sobreposição de contextos. E aí vem uma frase que muitas vezes eu escutei o professor Anton de Cron nos dizer no começo do treinamento: vocês precisam apenas aprender 4 coisas. Tomar consciência, né? Quer dizer, reconhecer,
diferenciar, tomar consciência e agradecer. É simples assim. A questão é que muitas vezes a gente consegue diferenciar, mas nem tanto reconhecer. A gente tomou a consciência, mas não consegue agradecer. E assim vai, né? Como a Cristi também falou, né? Às vezes a gente está subindo, a gente está descendo e nisso vamos desenvolvendo consciência aí dos transes e das misturas de transes que vamos fazendo. E essa imagem aqui é exatamente uma imagem que a gente usa muito na Gestalt terapia, da figura e fundo, né? Algumas pessoas vão olhar para essa imagem. Esse quadro, exatamente, ele fala dessa questão, né, da figura e fundo, né? Então, alguns vão olhar, vão ver um rosto imediatamente, outras pessoas vão enxergar uma pessoa pintando, né, com um quadro, uma casa, né? Causando essa ilusão de óptica, né? Que se você olha de uma forma, você vê um todo, e se você olhar mais nos detalhes, você vai ver minúcias, né? E esse é, muitas vezes, o trabalho do consultor, né? Ele vai olhar um todo, vai olhar minúcias, mas ele vai tentar não se misturar, nem no todo, nem na minúcia, numa posição que a gente chama de uma metaposição, né? Para poder, inclusive, dar um feedback para as pessoas que o contrataram e que muitas vezes não enxergam isso, ou enxergam, mas falam, eu não consigo sair dessa miragem, desse encantamento, desse feitiço, né, deste quadro, né, dessa imagem ou dessa posição que eu ocupo tão bem do pai no contexto privado e que, de repente, no contexto profissional, causa muitos conflitos. E eu vou passar mais um, eu desci um, né, falando da diferença entre sistema familiar e organizacional. Obrigado, Cristi. Esse eu aprendi com o professor Gerhard Giegler e também com o professor Guilherme Schengaray. Vocês vão encontrar muitas dessas questões no livro dele, né, sobre constelações organizacionais. Né? Quer dizer, constelação familiar e constelação organizacional são coisas diferentes, porque o sistema familiar, ele atua a partir de uma ordem, a partir de leis, e o organizacional atua a partir de ordens e leis. Só para falar de dois tópicos muito simples, né? Por exemplo, o foco dentro de uma família são as pessoas, são os vínculos, papai, mamãe, filho, primo, tio. Na empresa são funções, são cargos. E muitas vezes a gente fala, ai, mas isso é tão frio. Não, isso é objetivo, isso é lógico, isso é uma ordem, né? Sem falar que nós entramos numa empresa num determinado momento, né? Numa data. E, às vezes, existem rituais de entrada, de estabelecimento, olha, agora você vai ocupar esse lugar, mas não que você tenha esse cargo vitalício. Nós vamos ter uma parceria, você vai funcionar para nós e nós vamos funcionar para você. Essa fala já é muito complicada se eu a disser dentro do meu sistema familiar. Então, meu filho, você vai funcionar como um filho e eu vou funcionar como um papai. Quer dizer, em algum momento vai dar ruim, né? Porque pai é um lugar e filho é um lugar, e o nosso lugar de pertencimento, ele é sanguíneo, né? Ele não tem a ver com um momento específico, né? Nós não somos, dentro da família, substituíveis, nós somos insubstituíveis. Vocês podem ver isso como, por exemplo, nas constelações familiares, quando a gente olha para a questão do aborto, como isso marca o sistema familiar, principalmente para a mulher, né? Como isso é forte, biologicamente falando, em suas consequências psíquicas, somáticas, relacionais, né? Agora, por outro lado, pessoas entram e saem da empresa, né? E isso não é necessariamente um trauma. Logicamente, como Anton de Cron fala, é muito importante que hajam rituais, né? No sentido de entrada, permanência e saída, né? Dentro das empresas. Vou passar para outro slide, né?
E como facilitadores, consultores, terapeutas, nós sempre vamos olhar para aquilo que atua, né, dentro daquele lugar que nós ocupamos, de gerente, de diretor ou de técnico especialista. O que está atuando naquele lugar? Qual a história daquele lugar? Qual a intenção naquele lugar? Quais são as relações estabelecidas dentro daquele lugar? Então, nós sabemos que nós vamos ocupar uma mesa, vamos ocupar uma cadeira, e aquela mesa, aquela cadeira tem uma história antes de nós. E talvez relações antes de nós, que de forma um tanto quanto fantasmagórica continuam atuando. E muitas vezes eu preciso entrar em contato com esses vínculos, isso que atua naquele cargo, porque muitas vezes pessoas que eu estou conhecendo já esperam de mim coisas que eram comuns àquele lugar. E eu estou vendo de uma outra cultura, talvez de uma outra cultura organizacional. E eu levo um tempo para me adaptar a essa cultura organizacional e diferenciar a minha cultura familiar, a minha cultura profissional, a minha cultura organizacional e saber colocar cada qual em seu lugar. Olhamos para as relações que se formam e da forma como se formam, como elas atuam e transitam, né, nos seus diversos lugares, né? E uma das frases aqui de Bert Hellinger, que ele falava muitas vezes, toda descrição de um problema sempre contém a sua solução. Então, ficamos muito atentas à forma como o nosso cliente se comunica, a forma como uma organização se comunica, a forma que ela se endereça a mim, qual que é o seu local de fala e quais são os ruídos, os mal-entendidos nessa fala, né? Então, ficamos muito atentos, escutamos ao que o cliente nos fala. E Anton de Croo sempre colocou as organizações como sistemas vivos. Então, nós olhamos para uma organização como um sistema com suas várias partes e suas várias funções. E muitas vezes, departamentos, pessoas não estão se comunicando. Existem bloqueios, existem dificuldades, existe rancor, existem emoções. Então, cada vez mais falamos na escola, por exemplo, de habilidades socioemocionais, e sim, falamos de habilidades socioemocionais dentro da empresa. Temos função, temos direcionamento e temos as emoções. Como é importante olhar a paleta de cores, olhar as emoções que estão lá e quais, de repente, estão estagnadas. E, às vezes, quais são esperadas dentro de uma determinada cultura organizacional, né? E, exatamente por causa desses vários sistemas, né, muitas vezes acontece a sobreposição de contextos. Vocês vão encontrar isso muito, né, nas colocações de Matthias Varga von Kibet, Insa Sparrer, Gerhard Kiegler, Anton de Croo, a sobreposição de contextos. E vocês vão ver muito disso na Gestalt terapia, dentro da psicologia, né, figura e fundo, né, como muitas vezes, dependendo de como eu olho a situação, ela muda, né? O observador muda a figura. Será que a figura muda o observador? E aí é quando nós olhamos para uma figura assim, eu vejo um vaso ou eu vejo dois rostos? Como que eu vejo as coisas que estão à minha frente, né? E, logicamente, como que eu vou questionar as pessoas, né? Como consultor, como facilitador, né? Então, a questão não... O Anton de Croo falava, eu não vou julgar. A ideia não é julgar. A ideia é perceber quais são os padrões dentro daquele sistema, né? Desde quando, como, onde também este fenômeno acontece dentro da empresa, na sua profissão, na sua casa, né? Quer dizer, a partir do sistema que se mostra, aquele fenômeno, onde ele também ocorre, né? Então, temos que saber como questionar o nosso cliente, né? E como todos vocês que estão aqui,
isso é só um exemplo, né, de como temos sistemas dentro de nossos sistemas. Todos aqui têm um sistema digestório, todos têm um sistema cardiorrespiratório, vocês têm sistema circular, muscular, esqueleto, e esses sistemas atuam com outros sistemas, né? Nós somos vários sistemas interagindo e muitas vezes nós vamos fazer confusões nesse caminho. Vai fazer parte a confusão, né? E como dizia Virginia Satir, problemas são problemas, eles sempre vão existir. A questão é como eu vou lidar com os problemas, quer dizer, qual que é meu nível de consciência a partir deste problema que se mostra. Por isso que Anton de Croo dizia, problemas são iguais à solução. Ou seja, meu foco está no problema ou ele está na solução? A forma como eu olho para isso a partir dos sistemas, né? Então, na abordagem sistêmica, sem opiniões pessoais ou julgamento, eu saio do olhar fixo no problema e amplio a visão sobre o todo, né? Eu tenho a visão micro, eu tenho a visão macro. E todos nós participamos de uma visão macro e temos questões micro, como, por exemplo, meus sentimentos, meus afetos, minhas emoções, né? E no livro de Jan Jakob Stam e Bibi Schreiber, né, os princípios do coaching sistêmico. Trabalhamos com sistemas, nossas observações são fenomenológicas, a mudança começa no reconhecimento do mundo tal como é, problemas são soluções, né? E nos artigos nós vamos elaborando um pouco isso. Logicamente, a gente está jogando um global aqui, né? Eu gostaria muito de agradecer, né, a Cristi, o Evandro, a Juliana, por essa parceria, né? A Tatiana Colombo, né, pela amizade, troca, o movimento sistêmico, ao Júlio Príncipe, pela disponibilidade e inspiração, pude acompanhar um pouco o trabalho desse consultor fantástico, minha família, esposa, pelo incentivo e presença, aos colegas e clientes, pelas angústias e questionamentos, né, sem os quais a gente não escreve, sem os quais a gente não sangra, faz supervisão, faz orientação em grupo de estudos, e aos meus professores, né, Anton de Croo, Gerhard Giegler, Peter Spelter, Bert Hellinger, né, sem os quais, com certeza, nada disso seria possível, né? Agradeço a vocês e passo a palavra aí para a colega Juliana. Obrigada, Renê. Obrigada, Cristi. Sensacional. De alguma forma, olha, pessoal, a gente não combinou aqui as apresentações, mas de alguma forma eu estou percebendo uma grande sinergia, tá? Como sempre, como aconteceu no primeiro Talk Systemic. Muito bom. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos lá. Eu preciso da ajuda de vocês para me dizer se vocês estão visualizando. Ok. Maximizei aqui. Está em modo de apresentação para vocês? Legal? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou caminhar muito entre os temas que a Cristi trouxe e que o René trouxe também. E a minha proposta aqui é trazer a teoria U, mas com uma perspectiva um pouquinho diferente daquilo que eu estudei, uma perspectiva um pouco mais abrangente. O René disse palavras aqui que me tocaram bastante, que é trauma, atenção, foco, sobreposição de contextos, e a Cristi falou muito sobre consciência, sobre níveis de consciência. Então, a teoria U, ela é uma metodologia que vai falar para a gente como que a gente pode iniciar mudanças em meio ao caos, né? Então, tem muito a ver com esse momento todo que a gente está vivendo de planeta. Para mim faz muito sentido isso, e a ideia é fazer um en passant aqui sobre um pouquinho daquilo que eu coloquei no livro, mas para quem adquirir a cópia aí também, vai perceber que esses 3 temas, né, a dinâmica da espiral, os níveis de consciência, liderança sistêmica, sobreposição de contextos e teoria U são temas que se conversam, que se falam, que tecem uma grande teia para que a gente possa olhar para as organizações de uma forma mais sinérgica, né? Para que a gente possa olhar para as pessoas, que é como a Cristi trouxe, né? Essa alma do negócio que está aí. As empresas são formadas por pessoas, né? Para que a gente possa olhar para essas almas e contemplar esse todo.
Falando um pouquinho da teoria U aqui para vocês, ela é um método que ela foi baseado em mudanças de consciência. Então, é um método para execução de mudanças, mas baseado em nível de consciência. E a gente sabe que hoje no mercado, muitas empresas, muitas pessoas, consciência é um termo bastante falado no mundo, e para mim, uma forma bem simples de entender consciência, eu traduzo como consciência e informação, né? É uma forma que eu tenho de compreender algo, então eu queria que vocês ficassem um pouquinho com isso na cabeça, até para a gente poder caminhar juntos aqui. Então, a teoria é um método de mudanças baseado na mudança de consciência, e ela ajuda a estruturar praticamente qualquer tipo de mudança que a gente queira fazer dentro do contexto organizacional, principalmente quando a gente está naquele momento de trocar a roda do carro enquanto o carro está andando, né? Essa teoria ela foi sistematizada pelo MIT em 1960, pelo Dr. Otto Scharmer e Peter Senge. São dois pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. As pesquisas vêm acontecendo desde então. Qual que é a grande sacada que eles tiveram? Eu coloquei até uma impressão digital aqui, que é a singularidade do ser humano, né? E eu penso que tudo que a gente tem falado aqui nesse segundo Talks é sobre isso, né? O quanto é importante a gente olhar para o ser humano e perceber que, como a Cristi bem falou, o todo é maior que a soma das partes. Então, todas as nossas digitais unidas aí com um único foco transforma esse todo em algo muito maior. Existe uma grande estrutura aqui também que eles falam muito, o Dr. Otto Scharmer e Peter Senge, que são as organizações que aprendem, né? Qual é a habilidade que a gente tem dentro de uma organização de aprender com aquilo que a gente faz, né? Então, o quanto uma empresa está aberta e disponível para aprender com os próprios erros, para aprender com os próprios acertos, né? E levar isso para frente para que o negócio tenha uma longevidade. Então, esses foram os sistematizadores da teoria U, tá? Qual é o padrão standard que eu tenho percebido nas empresas desde o meu início de trabalho, nas corporações, e que ainda é bastante difundido? Isso vem de uma metodologia, na verdade, de uma filosofia fordista, de uma filosofia de Descartes, de pensar causa e efeito, né? É que o quê? Quando a gente vai fazer uma mudança, o resultado ele segue a mentalidade. Quando eu falo que resultado segue mentalidade, eu estou querendo dizer o seguinte: se eu penso que o meu pneu do carro furou porque eu passei em cima de um prego, eu estou descartando daquele sistema, descartando do contexto as outras variáveis que podem ter influenciado que aquele pneu de carro tenha furado. Então, o padrão mais habitual e mais visto hoje nas grandes corporações, até a dinâmica da espiral explica bastante isso pelos níveis de consciências, né? Por todas as pesquisas, é o quê? Que os resultados das mudanças vão seguir mentalidade. Então, a gente fala bastante daquela palavrinha de mindset, né? E a teoria U, ela propõe uma outra perspectiva, que é o quê? O padrão de mudanças o resultado segue a consciência. Então, se eu tenho pessoas envolvidas dentro de um contexto organizacional, mas que tem uma consciência mais disponível, um nível de consciência diferente, e aí a gente não está falando de consciência melhor ou pior, mas a gente está falando de consciências que coexistem, os resultados vão seguir esses níveis de consciência. Então, a teoria U, resumindo aqui bem superficialmente, ela fala sobre isso, um processo de gestão de mudanças, de início de mudanças, para cenários onde a gente está lidando com ruptura, quando a gente está lidando com trauma, quando a gente está lidando com questões caóticas, que foi estruturado por esses dois pesquisadores desde 1960 e que simplesmente estão propondo para a gente o quê? Vamos sair da mentalidade de causa e efeito e vamos olhar a perspectiva, visão de drone de uma forma diferente para alavancar resultados novos, ok? Falando aqui um pouquinho, uma percepção que eu tenho bastante aqui também da teoria U é que ela usa como base uma regra que é o princípio biocêntrico. O princípio biocêntrico ele constitui da gente sair daquela visão egocêntrica do eu e a gente olhar para a visão do todo. E isso conversa muito, é um grande casamento com a visão sistêmica, né? Então aqui a gente está falando só de constelações, mas a gente está falando muito também sobre a capacidade humana de fazer um voo de drone quando a gente tem algo acontecendo, quando a gente tem um obstáculo no meio do caminho, seja dentro da organização ou seja na nossa vida, né? E o princípio biocêntrico, ele fala muito sobre isso, que
o quanto o universo ele está organizado em função da vida, né? O princípio biocêntrico ele tem como premissa básica o respeito à vida, como o René bem disse, né, na sobreposição de contextos. Existe a família de origem, existe o contexto organizacional, mas nós trazemos os nossos códigos culturais internos dentro do nosso sangue, dentro da nossa cultura. E isso é algo que eu percebo que não pode ser descartado, né? Então, às vezes, a forma como uma pessoa está trabalhando, quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de projetos, quando a gente fala de mudanças e resultados de uma empresa, não dá simplesmente para a gente questionar e falar assim, aqui a gente vai pensar como empresa. Sim, precisamos olhar a tarefa, precisamos ter o objetivo, mas não dá para descartar esse código de conduta que está intrinsecamente relatado dentro do nosso DNA. E é isso que eu queria trazer uma perspectiva nova para quem já conhece a teoria U, né, que é o princípio da fisiologia do ser humano. Na minha perspectiva, não dá para falar de mudanças se a gente não fala de sistema nervoso, se a gente não fala de trauma. Sistema nervoso é o nosso sistema relacional. Então, é a forma como a gente lida com a nossa fisiologia corporal, é a forma como a gente vai lidar com esse contexto externo. Então, aqui eu vou fazer algumas provocações com vocês. A ideia é a gente sair um pouquinho desse pensamento padrão e falar um pouquinho de neurociência relacional. Imagina, a gente está num momento de pandemia, a pandemia ainda não acabou, tem uma variante nova aí chegando, né? E o que essa imagem traz para vocês, né? Tem lá a leoa correndo atrás da zebra, né? E a zebra tem que fugir, tem que correr. O sistema nervoso dessa zebra está fugindo do perigo. Então, não dá para a gente falar de mudança quando a gente tem a ameaça aqui no nosso cangote. Então, o que aconteceu? O que a pandemia fez? Ela ativou os transtornos de ansiedade e estresse em todos nós. Isso em todas as camadas. Como a Cristi bem falou também na dinâmica da espiral, né? Os instintos de sobrevivência, nosso cérebro primitivo foi super ativado. E a gente percebe até nos assessments da espiral, né? Que empresas que estavam permeando por contextos de segundo nível, que pode acontecer núcleos de descer para níveis que são níveis mais primitivos mesmo. Sempre olhando para aquilo que não é que é bom e o que é ruim, mas é o quanto a gente vai nessa espiral fluindo de acordo com aquilo que o ambiente traz. Então, a pandemia ela ativou transtornos de ansiedade e estresse. Como é que isso se somatiza dentro do ser humano, dentro desse sistema nervoso relacional, né? Constrição, medo, paralisia, luta-fuga, confusão mental, déficit de atenção, defesa e resistência. Eu percebo, né, eu faço atendimentos individuais também e atendimentos organizacionais, e uma das maiores falas que eu tenho escutado nesses últimos 1 ano e meio é: eu trabalho 30% a mais, mas eu não consigo, às vezes, ver resultado daquilo que eu estou fazendo. Ou então eu tenho a sensação que eu sou o ratinho correndo dentro da rodinha do laboratório e o resultado nunca chega, né? O que essas pessoas estão contando para a gente? Estão contando que o sistema nervoso dela está super ativado naquele modo de escassez, de luta e fuga constantemente. Vocês já acham que uma pessoa dessa tem condições de tomar uma decisão com clareza? Porque o sistema nervoso, quando ele está super ativado nesse estado de luta e fuga, a nossa competência de análise e decisão, ela fica muito comprometida. Então, não tem como a gente compreender a teoria U e propor uma mudança num nível diferente, encontrar a solução dentro de um problema quando a gente trabalha com um grupo que está em estresse, né? Então, primeiro a gente precisa olhar para esse individual. E um sistema nervoso que ele está autorregulado, ele está em constante expansão, crescimento, abertura, aprendizado, clareza, coragem, cooperação e engajamento. Vocês podem estar aí prestando atenção internamente em vocês, né? O quanto é gostoso a gente trabalhar num ambiente que flui, quando as pessoas estão engajadas, né? Engajamento é uma palavra bastante forte aí do momento, mas o quanto de engajamento a gente consegue quando o grupo, né, está vibrando em escassez, está vibrando em luta, está vibrando em fuga. Então, na minha perspectiva, é muito ineficiente quando a gente vai começar a iniciar uma mudança com um grupo que está fechado. Então, o primeiro olhar do consultor sistêmico, do facilitador sistêmico, do agente transformacional que está fazendo um trabalho organizacional, precisa ser perceber qual é o nível de estresse e de ansiedade daquele grupo.
Qual é a perspectiva de mudança que está sendo proposta? Essa mudança ela está vindo com qual motivação, né? Qual é a energia, qual é a intenção que a empresa está colocando naquele movimento de mudança? Eu estou mudando porque eu preciso crescer, porque eu estou olhando com uma mentalidade de vida, de longevidade do negócio, ou eu estou fazendo uma mudança organizacional porque eu estou querendo correr do leão que está aqui no meu cangote, né? Então, trazendo um pouquinho da neurociência relacional, só para poder contextualizar o que eu vou falar mais um pouquinho aqui na frente, né? Então, falando um pouquinho da teoria U, essa daqui é a figura padrão que o Dr. Otto Scharmer e o Peter Senge sistematizaram, desenharam. Por que a gente fala de teoria U? Porque exatamente tem esse movimento do U, são 5 momentos específicos. E aqui eu quero contar para vocês o grande viés invisível que existe quando a gente está fazendo ainda uma mudança organizacional ou uma mudança de vida sem incluir o aspecto do sentir, como a Cristi bem falou. A gente sai de uma inteligência de download e vai direto para uma inteligência de aprendizagem. Essa é a nossa perspectiva quando a gente está mudando, né? Vocês podem perguntar, mas Ju, o que é isso? Inteligência de download, querer ir para a inteligência de aprendizagem. Isso daqui nada mais é do que aquele caminho de causa e efeito. Então, quando eu estou atuando em causa e efeito, eu estou atuando internamente, eu inicio os primeiros passos da mudança a partir de uma imagem interna histórica. Então, eu estou carregando todo um passado. Eu não quero mais voar, né, de avião, porque no meu último voo teve uma turbulência terrível, né? Então eu não vou voar mais. E aí quando eu preciso mudar, quando eu preciso voar novamente, eu fico toda fechada e toda embotada. Então o nosso cérebro, ele trabalha nessa perspectiva, até porque o nosso cérebro ele foi desenhado fisiologicamente para a gente gastar pouca energia. Então a grande mudança de paradigma aqui da teoria U é a gente sair dessa inteligência de mentalidade escassa, de vieses de críticas e julgamentos de histórias de passado e movimentar para uma inteligência de aprendizagem, mas incluindo aqui uma inteligência nova, que é a inteligência da fonte, que a gente diz. O que é essa inteligência da fonte? É a gente começar a usar o campo eletromagnético cardíaco, que a gente chama de Heart Intelligence, ao invés de usar simplesmente a inteligência mental. Eu não sei se vocês sabem, mas existem esses 2 tipos de inteligência funcionando fisiologicamente dentro da gente. Já existem estudos comprovando que o campo eletromagnético do coração ele é 5.000 vezes mais potente que o campo magnético do pensar. O que significa isso? Que quando eu incluo o meu desejo interno, a minha emoção interna, o meu estado emocional dentro de uma proposta de mudança, a perspectiva para eu sair da dor e transformar aquela realidade que é uma realidade escassa, uma realidade problemática e ir para uma realidade nova, como o René bem falou, eu encontrar a solução do problema dentro do problema, ela é muito maior. A pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte, quando a gente está fazendo mudança, seja mudança de carreira, uma mudança de um produto, querendo criar um contexto novo dentro de uma empresa, trabalhar cultura, como que vocês acham que um grupo em alto estresse, super ativado em ansiedade, com transtornos de burnout, vão conseguir construir uma mudança efetiva se essa inteligência do coração não for considerada dentro da mudança? Então, a capacidade de eficiência, ela fica muito comprometida, né? Essa é a grande proposta da teoria U. A gente fazer os 5 movimentos de mudança, mas incluindo muito o nosso estado de presença, incluindo essa inteligência cardíaca, que é algo muito novo. E quando eu falo de inteligência cardíaca, é muito importante que a gente, com o nosso cérebro aí já muito condicionado em pensar em causa e efeito, a gente sabe que isso não tem nada a ver com misticismo, isso é evidência, né? Existe um documentário chamado I Am, que eu até recomendo, está no Netflix, que fala muito sobre isso. Foi feito um teste com um fio de cabelo que estava de uma pessoa, imagina o seguinte, eu estou aqui em Campinas hoje, pegaram um fio de cabelo meu, levaram para um laboratório nos Estados Unidos e começaram aqui em Campinas me mostrar imagens que movimentavam o meu campo emocional.
tanto para emoções que são muito densas, como medo, paralisia, fuga, tristeza, como para emoções que são menos densas, como alegria, entusiasmo, gratidão, né? Quando começaram a mostrar essas imagens para essa pessoa que estava nesse laboratório, eles mediram qual era o campo que estava sendo considerado naquele fio de cabelo no laboratório à distância. E lá eles perceberam exatamente essa variação emocional. O que significa isso? Todos nós estamos envolvidos dentro de um grande campo de relações. Então, quando a gente está falando de mudança, quando a gente está falando de teoria U, também a gente está falando de quanto a gente está tocando a alma de uma empresa e quanto a gente está considerando as pessoas que vivem dentro dessa empresa, mesmo que elas estejam vivendo em sintomas de estresse, em sintomas de trauma, mas quando a gente faz essa abertura organizacional, qual é o impacto dessa organização nessa teia total de organizações no mundo, né? Isso é a grande visão de drone, isso é a grande visão sistêmica que também as constelações traz contribuindo para nós. Então, a teoria U, ela fala sobre isso. Ela fala sobre mudar, mas mudar a partir de uma perspectiva emocional mais saudável, né? E aí, o que a gente percebe ali no campo prático, né? No campo de aprendizagem, no campo de falar de cultura, no campo de trabalhar conflito relacional, no campo de fazer as consultorias sistêmicas empresariais, que 85% dos resultados dos negócios vem da postura relacional adequada. Então, da mesma forma como a gente pode ter um grupo grande vibrando em estresse, vibrando em escassez, nós temos ferramentas da psicologia, de diversos campos de estudo, da neurociência, onde a gente pode trabalhar o grupo para modular esse campo relacional, para modular esse campo eletromagnético. Existem ferramentas hoje científicas para se fazer isso. Então, na minha perspectiva, como consultora sistêmica, eu não consigo mais imaginar um mundo novo, um mundo pandêmico e pós-pandêmico, onde a gente não inclua essa perspectiva de olhar o ser humano como um sistema nervoso também relacional. Se a gente quer ter vínculo, se a gente quer pertencimento, se a gente quer bons resultados em negócios, precisamos olhar qual é a qualidade emocional das pessoas com as quais a gente está convivendo e trabalhando também. E aí a gente cai nessa fala do Bill O'Brien, que está lá em toda a literatura e toda a metodologia da teoria U, que fala: a qualidade da intervenção depende do estado interno do interventor. Então, para nós, como consultores sistêmicos, eu compreendo que é uma perspectiva até requerida que a gente faça esse trabalho de autoconhecimento. Isso é padrão, né? Isso faz parte do dia a dia, o autocuidado. Então, quando eu falo de autocuidado, eu falo assim: o quanto eu faço meu autodesenvolvimento, o quanto eu faço os meus processos terapêuticos, o quanto eu cuido do meu campo emocional. E autoconhecimento, para mim, é uma palavra que veio para ficar dentro do contexto organizacional para exatamente falar disso, né? Se a gente tem um líder, se a gente tem um gestor, mas que o campo emocional dele está altamente denso, cheio de bagagem, de informação de infância dele, todas sobrepostas, cheia de conflitos e não elaboradas, qual vai ser a condução desse líder em relação ao grupo? Então, não faz mais sentido, né? Eu vejo que a gente tem feito aqui um trabalho grande para abrir essas portas empresariais, mas não faz mais sentido a gente falar de uma gestão que não olha para esse campo relacional. Uma gestão que não olha para a qualidade do indivíduo que está sendo trabalhada ali naquele campo organizacional. Não tem como olhar para o indivíduo se a gente não olha para essa qualidade interna. Então, trabalhar a gestão, trabalhar o campo emocional da gestão é também elevar o nível de consciência da organização, né? E na minha perspectiva aqui, de novo, longevidade empresarial fala muito sobre isso. Se a empresa quer ter sucesso, precisa olhar para as pessoas, não com um olhar mais místico, não com o olhar daquela psicologia antiga. Nós já mudamos, a ciência está aí, a perspectiva sistêmica de Bert Hellinger também fala muito sobre isso, né? Tenho aqui meu grande mestre, o Guilherme Echegaray, que trouxe também essa visão científica, né, filosófica, do quanto é importante a gente olhar essa qualidade relacional para que a gente tenha empresas que realmente sejam eficazes e que tenham um propósito de servir para a comunidade.
E aqui falando um pouquinho de aplicações, né? Onde é que a gente pode aplicar essa teoria U? Então, a gente aplica a teoria U em universidades, em ONGs, em governo, desenvolvimento pessoal e empresas, né? E como? Tomada de decisão. Então, sair daquela mentalidade de escassez e ir para uma mentalidade de abundância, de prosperidade. Mas fazendo isso como? Trabalhando esse emocional interno, liberando essas angústias, liberando esse emocional, fazendo os processos para que esses sintomas de estresse pós-traumático, que ele é tão comum em nós, como indivíduos, como pessoas, como comunidade, para que a gente possa ter, dentro de cada pessoa, o nosso cérebro cognitivo, nosso cérebro pré-frontal, trabalhando de uma forma mais livre para tomar decisões melhores e desativando o nosso cérebro primitivo, que é o cérebro de luta e fuga, né? Então, tomada de decisões, processo de inovação, produtividade de equipe, melhoria de processo, cultura, aprendizagem e sucessão, plano estratégico, transição de carreira e mudanças pessoais. Então, a teoria U, ela é uma teoria bastante flexível e que pode ser aplicada em qualquer contexto de mudança, onde a gente está querendo trocar a roda do carro, com o carro andando, mas a partir da inclusão dessa perspectiva que eu chamo da perspectiva do sentir, né? É o pensar e o agir, mas incluir o sentir também, que a gente viu lá no triângulozinho no início da apresentação. Quais são as contribuições que a teoria U traz para o contexto organizacional, né? Então, principalmente, é esse processo de mudanças baseado numa postura do indivíduo, que eu chamo de postura cooperativa. Não dá para falar de engajamento, não dá para a gente esperar engajamento das pessoas quando a gente está num ambiente que promove estresse, num ambiente que promove agressão, num ambiente que promove violência, né? Então, a grande contribuição é essa, basear a cooperação, a gente voltar para aquele estado orgânico, interno, natural, que é o quê? Meu sistema nervoso, ele tem condições de se autorregular, e para isso, a gente precisa ter segurança. Eu vou trazer aqui uma das premissas sistêmicas que fala bastante sobre isso, que é a premissa sistêmica de pertencimento. Nós somos seres relacionais, nós somos seres gregários. Por que a pandemia trouxe não, mas ela emergiu, né? Ela fez eclodir tantos conflitos, né? Para vocês terem uma ideia, eu estava pesquisando aqui antes para vocês alguns números. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul disse que 68% da população brasileira está com maiores índices, os índices de transtornos de ansiedade aumentaram em 68%. E 80% das pessoas da população no Brasil estão mais depressivos. Aí a gente, fazendo um paralelo aqui para duas palavrinhas, que é definhamento e fadiga. Por quê? Porque a gente precisou se isolar para se proteger. E isso comprova o quanto nós somos gregários, o quanto a gente se autorregula na presença com os outros. O que a teoria U fala sobre isso? Que o grupo, quando ele está trabalhando numa mentalidade de vida, nessa mentalidade onde eu incluo a minha perspectiva do sentir, onde eu sinto um vínculo de pertencimento, eu sinto maior segurança, ou seja, eu consigo acessar cognitivamente, neurologicamente, mais possibilidades de mudanças que eu ainda não tinha pensado. Eu consigo encontrar a solução dentro do problema, né? E nem sempre isso precisa algo com alto valor de investimento, às vezes são soluções muito simples, mas que essa é a grande contribuição que essa teoria fala para a gente, por isso que eu sou tão apaixonada por ela, né? Falando aqui um pouquinho do que a gente pode esperar do período pandêmico e pós-pandêmico, então, assim, alfabetização humânica e sistêmica permanente, humano como centro, né? Eu vou puxar sardinha para a sistêmica, não só para as constelações, porque para mim não tem como funcionar mais assim, né? Olhando simplesmente, nós não somos máquinas, as máquinas fazem parte também, o pensamento cartesiano também faz parte, mas incluir a perspectiva sistêmica dentro do contexto de trabalho vai criar, sim, e vai sustentar um mundo que seja mais saudável, né? Não tão dissociado e não tão fragmentado e distorcido como a gente tem visto aí, né? Falando um pouquinho dessa questão da variante nova, né? Vocês percebem os Estados Unidos com estoque de vacina, tudo acontecendo, e a África faltando vacina para eles, né? Olha como a perspectiva sistêmica, né? A Organização Mundial de Saúde, não sei quem são os responsáveis por isso, mas assim,
Tem um grande continente que foi excluído da história, né? E como é que a gente lida com isso? O sistema de sobrevivência também, escassez, vai estar ativado. Para quem trabalha, vai perceber que como esse retorno tem sido diferente. Alguns clientes que eu atendo de empresas, eles já falam, né? O quanto tem funcionários que não querem voltar mais presencial. E falaram, eu não volto, né? E aí, como é que uma empresa vai continuar funcionando se ela tem um funcionário que ele é altamente importante para o sistema, ele traz muito resultado, traz muita eficiência, mas ele se recusa a voltar? Essa empresa vai ter que repensar política, procedimento, vai ter que oferecer sistema híbrido, né? Vai ter que oferecer o quê? Flexibilidade. Então, esse sistema de sobrevivência ele já está muito ativado, ele vai continuar muito ativado. Então, essa é uma das perspectivas que a gente pode esperar aí nesse período pandêmico e pós-pandêmico também, né? Habilidades aqui de função da fonte que eu vi do LinkedIn, que fala muito dessa postura interna cooperativa, né? Se a empresa, né, espera cooperação, espera engajamento, espera resultados, a gente vai precisar trabalhar esse humano de uma forma diferenciada. E quais são as habilidades? São os soft skills que estão aí já sendo faladas há muitos anos, mas que são reforçadas. Gestão de negócio, resolução de problema, ciência de dados, inovação, liderança, comunicação e aprendizado. Pessoal, esse era o meu recado para vocês. Isso aqui é só uma palhinha do que eu falo de teoria U lá no livro. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo, de ter feito de instigado um pouco, né, esses questionamentos para todos vocês. Aqui estão os meus contatos, né? Se vocês tiverem dúvidas também, eu vou ter um prazer imenso de responder aqui dentro do fórum. Para quem quiser se conectar comigo aqui, tem e-mail, site, Instagram, né? Obrigada, Cristi, obrigada, Renê, obrigada, Rúlio, e obrigada a todos vocês que estão aqui nessa manhã de sábado, né? Sabadão, 4 de dezembro, finalzinho de ano, abertos a escutar um pouquinho dessa perspectiva sistêmica, com esse olhar para o contexto organizacional durante esse período pandêmico e o pós-pandêmico que vai vir aí para frente. Um abraço a todo mundo. Muito grata, querida Ju, arrasou, Renê também arrasou, foi maravilhoso, muito bom. E agora nós gostaríamos de chamar o Rúlio para fazer algumas considerações para nós. E depois, em seguida, é claro que gostaríamos que o Guilherme também, que está aqui, né? O Guilherme também foi um super professor, sou fã de carteirinha também, para trazer para nós as contribuições, o que ele está vendo aqui da gente aprontando nas organizações. Vamos lá, querido Rúlio. Então, muito obrigado, Cristi. Parabéns mais uma vez para você, para o Renê, para a Ju. Como eu falei mais cedo, para mim, hoje é um dia de celebração e eu comemoro que vocês estão apresentando este livro que traz possibilidades. Acho que um dos presentes do livro tanto para consultores quanto para treinadores, consteladores, coaches, abrir, como falei, abrir possibilidades para nos fazer novas perguntas, para os novos tempos. Estamos em tempos novos e nós precisamos de fazer perguntas novas. E como eu escrevi no prefácio, quando vocês me convidaram, acho que tem muitas boas coisas, como os bons filmes, o livro vai mudando de ritmo. Sim, tem muita coisa que vai surpreendendo. E também acho que nos convida a um olhar mais consciente das organizações. E eu escrevia lá no prefácio que mesmo se alguém pudesse gerar um modelo matemático
como já a gente tive na antiguidade, falando de que a Terra não gira, mesmo se alguém apresentasse isso, a Terra vai continuar girando mesmo. Então, isso mesmo não acontece com os modelos humanos. Se alguém gera modelos ou conteúdos teóricos que afetam ou que olham para as pessoas como máquinas, então isso sim afeta a vida. Porque essa pessoa vai ficar frustrada, enjoada, sabe, cansada. E essa frustração vai levar para outros contextos da vida. E acho que isso é um presente do livro. Nos lembra que as pessoas são parte vital na organização e na sociedade, e que um olhar sistêmico permite essas novas perguntas. Então, mais uma vez, parabéns, e eu jogo a bola para meu queridíssimo Guilhermo. Oi, Júlio. Oi, Cristi, Juliana, René. Vejo também aqui a Marissa, Fabiana, algumas pessoas bem queridas por mim, provavelmente outras. Para mim também é um prazer poder acompanhar este evento, esta celebração, como o Júlio falou. Esse é o momento do sotaque. O momento do sotaque esquisito. Dos convidados internacionais. Sim. Sim, tive umas sensações um pouco encontradas ouvindo as apresentações. Cheguei um pouco tarde à apresentação de Cristi, cheguei à parte final, e aí vi um triângulo que era parecido ao triângulo de polaridades de crenças. Ouvi também a René falar de constelações organizacionais, sobreposições de contexto, que é uma coisa já como se pertence ao vocabulário, à linguagem normal de constelações. Juliana falando de teoria U, senti sensações encontradas, porque era um pouco como dizer, todas as coisas que eu venho ensinando depois de quase 20 anos, agora estão ressonando. Eu fiquei de uma parte feliz com isso, de outra parte não tão feliz, porque isso significa que sou já um pouco velho, e isso não me deixou tão contente em relação a isso. Mas, em todo caso, mesmo se estou já um pouco velho também, estava pensando em que, como que todos estes, como que nisso que vocês estavam falando, estavam reunidos 3 assuntos bem importantes. De uma parte, o aspecto de consciência, que acho que Cristi estava falando de isso, o aspecto sistêmico que René tocou na sua apresentação, e todo esse aspecto que tem a ver com a presença e a participação e a inovação, que estava tocado no que Juliana fez a apresentação, na sua apresentação. E achei bem interessantes esses 3 aspectos, porque também, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando um pouco, estes dias estou com esta reflexão, qual foi o aprendizado mais importante deste ano para mim? Todo o aprendizado. Se eu posso sintetizar qual foi a coisa mais importante que chegou a mim neste ano, eu acho que tem a ver com uma distinção de 4 conhecimentos que talvez algumas pessoas já tenham ouvido me falar, que são como que existem 4 P's nos conhecimentos. Existe o conhecimento de proposições, proposicional, que quer dizer é como o conhecimento mais lógico, é o conhecimento mais intelectual, conhecimento que te fala, por exemplo, falando sistemicamente, existe o princípio de pertencimento, de ordem, de equilíbrio, e esse seria um conhecimento como de ideias, de chaves para interpretar a realidade.
e a vida está cheia deste tipo de conhecimento. Logo está outro segundo AP, que é o conhecimento de procedimentos, como fazer as coisas, como fazer as constelações, como gestir uma empresa, como levar uma empresa à sua melhor solução, como ter clientes. É um conhecimento de procedimentos. E eu acho que o paradigma das constelações atualmente está nesse conhecimento de procedimentos. É muito importante, porque se você está doente, precisa de alguém para ajudar a sanar, a curar toda essa doença. Precisa de remédios. Esse é um conhecimento de procedimentos. Mas existem outras dois P's. E acho que foi Juliana que falou, por exemplo, da importância atual do engajamento. O engajamento tem a ver com estar presente em algo, ficar presente e esse é um conhecimento diferente, esse é um conhecimento da perspectiva das coisas. Só se eu estou em um incêndio, por exemplo, eu sei o que significa estar aí. Não posso, só quando estou aí, sinto isso. E existe ainda outro conhecimento, que é o conhecimento por participação. Por exemplo, agora, quando estamos nesta apresentação, nesta sessão, estamos participando de algo e estamos nos guiando não só de umas ideias, mas também de um espírito. Ok, eu acho que o caminho futuro tem a ver com incluir no trabalho sistêmico esses dois últimos conhecimentos, o conhecimento por perspectiva, o conhecimento por participação. Fiquei bem gostoso de ouvir na parte que cheguei de Christie, quando ela falava de níveis de consciência, René, de como as constelações organizacionais têm a ver com entender os diferentes elementos de uma situação. E na parte de Juliana, que falava como a teoria U procura chegar à presença, algo desses dois conhecimentos que são tão queridos para mim agora mesmo. É onde sinto que está uma evolução do trabalho sistêmico, uma verdadeira evolução do trabalho sistêmico. Então, com tudo isso, não sei se devia falar disto assim, mas era uma maneira de dizer parabéns por ter contribuído com este livro, com esta obra, a trazer todos estes conhecimentos dos quais eu me sinto um pouco parte, porque alguma pequena coisa vocês aprenderam comigo, trazer isto aqui à realidade e poder ajudar a seguir participando de toda esta jornada sistêmica, por assim falar. Obrigado e parabéns. Muito grata, querido Guilhermo. Para mim é um momento mágico que nós estamos vivendo, com certeza, né? Você tem muita contribuição aqui para nós. Aprender a fazer constelação estrutural, na minha visão, contigo, foi um divisor de águas. Eu realmente hoje me sinto preparada, né, e com experiência, porque você trouxe muita maestria mesmo essa questão estrutural, incluindo a fenomenologia de um jeito muito fluido nas organizações. Então, queria também te agradecer. Para nós é um prazer você estar aqui, né, nesse momento mágico para nós, celebrativo, e estamos honrados com a sua presença e com o do Rúlio. Na verdade, vocês dois são grandes mestres para nós, né, para nós três aqui. A gente falou disso várias vezes durante a preparação desse evento, e realmente esses sotaques de vocês abrilhantam a nossa manhã, com certeza, porque é peculiar e, ao mesmo tempo, é um abraço, né? A gente se sente abraçado com esse movimento e as inclusões que vocês trouxeram aqui para nós. Muito grata. Então, meus amores, vamos para o momento final. Nós vamos fazer o sorteio, né? Antes da Ju e o Renê trazer as palavras finais. Então, eu estou aqui com a lista dos inscritos, relembrando que eu falei no começo, quem vai participar, né, do sorteio, mesmo que alguém foi sorteado aqui, se não tiver presente, nós vamos passar para o outro, tá? Para a gente realmente
valorizar quem conseguiu estar aqui na nossa manhã ensolarada com a gente, celebrando. Então, vamos lá. Eu vou escolher alguém para escolher um número. Deixa eu só colocar aqui a carinha do nosso livro de novo, né? Vamos ver se vocês já estão conseguindo ver. Perfeito. Então, deixa eu pedir. Vou pedir, então, vou escolher... Vou pedir para o Júlio. Júlio, fala para nós um número de 1 a 58. Vamos lá. Vamos ir. E vão aí vibrando aí a inteligência do coração para sintonizar com a gente. Acho que o Júlio deu uma saidinha. Então, vou pedir para o Guilherme. Guilherme, por favor, de 1 a 58, qual o número que te vem? 23. 23. Vamos ver se está aqui a Núbia. Está aqui a Núbia? Acho que não, não vi. Não vi a Núbia. Então, vamos para outro. Fale outro número, por favor, Guilherme. 18. 18. A Carmen, eu acho que a Carmen também não está aqui. É bom que dá suspense, Ainda outro. né? Vamos lá, ainda outro. 47. Paulo Baran. Está aí o Paulo Baran? Mais um, Guilherme. 25. Michele Pereira, eu acho que a Mi também não está aí. Não. Vamos lá. 7. 7, o Tassiano também não está. 32. 32. Antônio Moraes. Está aí? Não. Tá? Antônio sim, Moraes. sim, Você tá aí, tá aí. Antônio? Cadê você, Antônio? Aparece aqui para nós. Tony, abre a câmera, Tony. Ele está como Tony. Adorei. Vamos lá. É o Tony. Não tem câmera. É o Antônio. Não tem câmera. É o Antônio. Tá sem câmera. É o Tony Doverson, vocês falaram, né? Não. Antônio Moraes. Não. Eu sei que não é, mas como ninguém... Eu também achei que era, que estava com apelido. Como não tem ninguém, os que foram sorteados não estão presentes, pode sortear para mim mesmo. Boa. Então, o Antônio Moraes, ele está aí. Vamos ver se ele consegue falar. Ele está sem câmera, mas talvez ele consiga falar com a gente. Você está aí, Antônio? O sortudo da manhã? Ele precisa dar um oizinho para a gente. Acho que ele está de forma espiritual, tinha que estar de forma presencial também. Moraes, tenta falar com a gente, mesmo que você esteja sem câmera. Está sem microfone no PC também. não tem o microfone. Sim. Tá bom. Então, vamos lá. A Ju tem o contato dele, mas de qualquer jeito ele está aqui, né? Então, vamos honrar o sorteio. E a Ju tem o contato dele? Tenho, Cristi. Acompanhei o Antônio por 2 anos, atendimento individual. Legal. Então, perfeito. Então, a Ju depois passa para nós a questão dos contatos, é assim que o livro físico, né? Volta aqui um pouquinho para ele. Ele está falando? Tá, no bate-papo? Volta aqui só para eu me ver ali. Na verdade, o livro físico, ele ainda está em confecção, mas parabéns, ele está falando ali no bate-papo já ali com o Evandro também. E aí, assim que tiver pronto também o livro físico, a gente vai comunicar a todos vocês, porque eu sei que alguns de vocês, como eu, adoram e-book, mas também adoram o livro físico, né? E já dando spoiler que nós faremos um lançamento, ainda não marcamos data, mas presencialmente em 2022. Já estamos aqui preparando, faremos um workshop vivencial e quem sabe o Júlio e o Guilherme também possam estar aqui presente com a gente, né? Então vamos abrir o que mais é possível.
Ah, vai ser bom demais. Então, meus amores, para a gente também cumprir o horário, eu vou terminar minha fala aqui e vou dar para passar para o Renê e para a querida Ju. Então, para mim é um prazer muito grande essa manhã. Queria agradecer imensamente pela presença de cada um que está aqui, para todos que eu conheço, para todos que estão me conhecendo agora. É uma alegria muito grande que está aqui no meu coração pulsando, e quanto que a gente pode expandir essa percepção sistêmica, essa atuação, se a gente começa por nós, né? Da gente ampliar essa nossa consciência com a gente mesmo e fazer reverberar mesmo para todo mundo que está próximo da gente. Receba o meu abraço quentinho aqui, amoroso, um super beijo, gente, e um ótimo sábado para todos. Muito grata. Olá, obrigado, Cristi. Eu gostaria de agradecer a todos vocês também pela presença aqui e gostaria de fazer, lógico, muitos estão presentes aqui, mas a colega Fabiana Quezada está presente, ela é uma das que escreve bastante, que também movimenta o campo. Essa é a nossa ideia aqui, nós cooperarmos, como a Ju trouxe tão forte, uma cooperação para que esse campo cresça bastante. Assim como também o colega Eurico, presente, participa junto dos nossos grupos de estudos voltados ao direito sistêmico. Então, cada um aqui faz um movimento que faz com que esse campo se amplie tanto das constelações sistêmicas, organizacionais. E eu agradeço às minhas colegas que estão aqui, aos meus professores, professor Guilherme, professor Júlio, e também queridos amigos presentes. Muito obrigado. Juliana, contigo. Oi, pessoal. Cristi, obrigada por todo o apoio, pela cooperação, pela contribuição de sempre, pela aliança. Renê também. Júlio, Guilherme, um prazer ter você aqui com a gente. Quando a Cristi comentou que você iria vir, fiquei muito feliz ter você aqui como mestre, das constelações estruturais. Me trouxe muitos insights quando eu fiz a formação contigo, Estou vendo aqui carinhas conhecidas, Fabiana Quezada também, fiz um workshop contigo em Campinas, onde a gente estava falando de OPT, foi um grande momento para mim, um grande insight sobre incluir traumas em todos os meus trabalhos, sejam eles organizacionais ou individuais. Marisa aqui, Tony, obrigada pela tua presença, o Antônio que ganhou o livro, Estou vendo aqui o Walter também, a Kika, a Lídia, pessoal, a Elisa, é um prazer muito grande estar com vocês, minha alma fica profundamente pulsante de perceber que a gente está aqui junto fazendo esse movimento, que esse engajamento está acontecendo no campo e que de alguma forma cada um nesse individual, nesse passo individual de cada um, está fazendo seus movimentos para a transformação desse campo que é o planeta em si, Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, foi um prazer muito grande falar para todo mundo aqui. Espero 2022 que a gente possa realizar esse sonho, que é esse workshop presencial, contribuir muito para o campo, e ver cada um de vocês lá e dar um abraço bem forte em todos vocês. Um grande abraço, bom fim de semana. Até mais, gente. Bom final de semana. Beijão, um abração. E parabéns mais uma vez. Parabéns. Beijo. Parabéns, obrigada. Beijão. Até. E um abraço, Guilhermo. Já se foi, Guilhermo. Mil beijos. Até, parabéns. A gente quer brindar agora, Júlio? Queremos festa! A gente vai brindar. Vamos brindar e a gente celebra aqui holograficamente. Beijão. Fazendo até uma brincadeira com o Júlio, Júlio? Lembra aquela vez que o Guilherme, que o Guerra Tigla falou que aqui no Brasil tinha tanta boracharia que ele falava, pô, fica todo mundo boracho aqui no Brasil? Boa. Beijão.